Olá, tudo bem? É cada vez mais comum se falar sobre exames para diagnóstico de Alzheimer antes mesmo do surgimento dos sintomas. Mas será que isso é possível e, principalmente, será que isso tem alguma utilidade prática, alguma utilidade clínica? Então vamos lá. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela até recentemente ela era diagnosticada sobretudo pela avaliação clínica. Então, a avaliação de sintomas cognitivos como memória, atenção, orientação, juntamente com análise de exames aí de neuroimagem, isso identificava então a presença ou não de um quadro de demência, que é o quadro clínico então que caracteriza a doença de Alzheimer. Muito bem, de alguns anos para cá, passou-se a se compreender melhor o que acontece nessa doença. Então, hoje a gente sabe que no cérebro de quem tem Alzheimer há o acúmulo de certas substâncias, de certas proteínas que são tóxicas e que podem causar lesão nos neurônios. Então, dentre essas proteínas, a gente tem a proteína beta-amiloide, a proteína tal, e mais recentemente foram desenvolvidos métodos para avaliar a quantidade dessas proteínas em alguns exames. Por exemplo, um exame do líquido cefalorraquiano, o líquor, que é aquele líquido em volta do cérebro, da medula, pode mensurar a concentração dessas proteínas, indicando a probabilidade alta ou baixa de haver a doença de Alzheimer. E também um exame de PET, o PET amiloide, que avalia através de imagem o acúmulo de amiloide no cérebro. Mais recentemente ainda, têm sido desenvolvidos alguns exames que tentam, no sangue, identificar a presença ou não do acúmulo dessas substâncias. Então, a dosagem, por exemplo, de beta-amiloide no sangue. No sangue, os exames ainda não estão totalmente validados. Fato é que essas proteínas, elas podem estar alteradas antes do surgimento dos sintomas? Sim, elas podem estar alteradas muitos anos antes do surgimento dos sintomas. E isso abre uma perspectiva, uma possibilidade, inclusive, de um diagnóstico pré-clínico. O que é isso? Um diagnóstico antes do surgimento dos sintomas. Agora, isso então é uma realidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a utilidade de fazer esses exames. Hoje eu já disponho desses exames aqui no Brasil, sim, já existem esses exames, mas vale a pena fazer? Então, levando-se em conta que ainda não existe um medicamento para a prevenção de Alzheimer, não se justifica a realização desses exames que, inclusive, não tem uma precisão de 100%. Então, hoje em dia, não há nenhuma justificativa clínica para se indicar esses exames para rastreio, ou seja, para se identificar a doença antes dos sintomas. Agora, eu disse que não existe remédio para a prevenção da doença de Alzheimer, mas nós sabemos que alguns hábitos de vida estão, sim, significativamente associados a um retardo do surgimento dos sintomas, portanto, uma prevenção. Então, atividade física, atividade mental, dieta saudável, cuidar bem da saúde e um sono regular, reparador e adequado são algumas dessas medidas, além também de outras que têm sido demonstradas, como interação social
e uma saúde mental preservada. Tudo isso é o que nós temos hoje que sabidamente funciona. Então, nós não precisamos fazer nenhum exame para adotar todos esses hábitos saudáveis de vida que vão ajudar a prevenir o Alzheimer, mas também vão contribuir para a prevenção de uma série de outras doenças. Então, não vamos esperar por nenhum exame para adotar essa mudança de estilo de vida. É isso aí. Até a próxima e deixe as suas dúvidas e comentários.